sou Ana Rodrigues e hoje eu vou falar, é uma brincadeira, plantar dinheiro. Claro que isso não existe, plantar dinheiro, mas é uma coisa parecida quando a gente compra ativos no mercado financeiro. É como se a gente estivesse plantando uma sementinha e com o passar do tempo ela cresce e começa a dar frutos. Os investimentos, na minha opinião, é a mesma coisa, porque eu comecei com 5, 10, 20 e 50. Agora eu já consigo investir todo mês uma notinha dessa. E eu espero que em breve o retorno das minhas sementinhas seja também com esse montante. Agora, no momento, eu consigo já receber alguns dividendos todo mês, contando fundos imobiliários e ações. Eu já consigo receber essa nota, que equivale mais ou menos uns R$100 por mês. Fazer investimentos mensais é igual a gente fazer plantações normais. Para colher, precisa plantar e esperar a planta crescer para dar os frutos. Nos investimentos é a mesma coisa, a gente compra os ativos, continua com eles na carteira, depois vem o retorno de dividendos. Os fundos imobiliários normalmente pagam todo mês e as ações pagam 1, 2, depende, por ano, mas isso vai do perfil de cada investidor. Mas quanto mais investe, mais retorno teremos. Na verdade, começar é a parte mais difícil, porque a gente passa bastante meses investindo e tendo pouco retorno. Começa em centavos. O meu caso foi assim, comecei a receber alguns centavos e depois alguns reais, essas coisas assim. Eu agora, graças a Deus, já juntamente com fundos imobiliários e ações, já consigo receber um montante de R$100. Pretendo aumentar cada vez mais para que um dia eu consiga ter uma renda o suficiente para me manter. Os nossos investimentos mensal que a gente investe, para mim, é como se a gente estivesse fazendo uma plantação, frutas, legumes, porque quanto mais a gente planta, mais a gente recebe na colheita, mais colheita a gente consegue ter. Se a gente planta um pé de laranja, consegue várias laranjas. Se plantar 2 pés de laranjas, duplica 3 pés e assim sucessivamente. Eu já consigo investir essa nota por mês, que equivale mais ou menos a R$500, e espero que no próximo ano eu já consiga, em vez de 20 euros, eu receber 50 euros de dividendos todo mês. Não é simples a gente investir, a gente tem que ter persistência, porque às vezes acontece alguma coisa e a gente tem a tentação de deixar para o mês seguinte para investir, mas temos que ter foco e disciplina para que, assim como a gente tem outras despesas fixas, o dos investimentos também seja um gasto que a gente é considerado um gasto, mas na verdade é um investimento também mensal, para que a gente consiga alcançar cada vez mais um valor em patrimônio e um valor em retorno de dividendos. Cada pessoa tem uma realidade diferente. Eu sei que muitas pessoas gostariam de também fazer investimento, conseguir poupar para que no final do mês sobrasse algum dinheiro, para que mantesse um dinheiro para uma emergência ou mesmo para investir e tal. Porém, não é fácil, porque trabalhar um mês inteiro para receber 1.300, 300 e pouco é muito difícil conseguir fazer sobrar. Entendo a realidade de muitas pessoas, cada um tem que fazer para melhorar a sua própria realidade, porque nem sempre depende dos outros, mas sim da gente. A gente é que consegue mudar a nossa realidade. Essas duas notas aqui, 250 euros, é o salário mínimo no Brasil.
transferindo 250 euros com o valor de hoje, que o euro está a R$ 5,26, 250 euros é o salário mínimo do Brasil. Aqui, normalmente, as pessoas ganham por hora, então, se trabalhar mais, ganha mais, trabalhar menos, ganha menos. Então, acaba tornando mais fácil a gente fazer um investimento mensal no Brasil, assim como eu no meu caso. Mas a pessoa que deseja ter uma realidade diferente tem que pensar em como fazer uma renda extra e para que assim consiga algum dinheiro para que comece a investir. Não pode, as pessoas não podem ficar sempre na mesma, tem que sempre buscar outras alternativas. Às vezes as pessoas dizem crise, nem sempre crise é ruim, porque às vezes para muitas pessoas as crises é que vêm para fazer transformação. Eu falo isso por experiência própria, porque eu tenho um irmão que a pandemia veio para beneficiar ele, porque antes ele trabalhava num restaurante, o ponto era alugado, tinha muitas despesas e nada justificava assim, o lucro que ele tinha não era assim tão grande. Veio a pandemia, ele fez uma construiu um supermercado, não assim tão grande, porque está de início ainda, e está conseguindo vender bem, fazer os investimentos, vende e faz investimento na loja. Então eu acredito que em 1 ou 2 anos ele vai estar super estabilizado. Eu entendo que a vida não é fácil e para a maioria das pessoas que assim como eu são investidores de pouco tempo, enfrenta batalhas para conseguir subir os degraus e alcançar algo grandioso, mas não existe uma vitória sem luta, né? Então a gente vai ter que sempre se esforçar cada vez mais e dar o nosso melhor. Nem sempre no mercado financeiro a gente faz as escolhas certas, porque assim como as sementes, há umas nascem, há outras apodrecem e a outras fica ali intacta dentro do chão por um bom tempo, mas depois vem uma boa chuva e elas brotam. Assim também é a minha interpretação sobre os investimentos. Como as sementes boas são aquelas empresas que a gente dá sorte de investir e elas crescer e dar bons retornos. As frutas podres são aquelas que a gente compra e acaba se decepcionando e não tendo retorno nenhum. E aquelas que ficam ali intacta esperando uma boa chuva são aquelas que a gente fica com elas um bom tempo até conseguir ter um retorno. Mas tudo é fase e eu acredito que cada fase vem para deixar um bom ensinamento. E quanto mais a gente vai ganhando experiência, mais a gente vai conseguindo fazer ali uma seleção melhor de cada coisa que a gente coloca na nossa carteira. Eu espero bem que eu, assim como muita gente que são investidores, que a gente tenhamos uma oportunidade de plantar muitas e muitas sementes para que daqui a uns anos a gente seja prósperos e que receba o retorno da nossa plantação, que a gente colha ótimos e saborosos frutos. Frutos, dividendos caindo na nossa carteira e a gente podendo agraciar a nossa plantação, o dinheiro caindo na nossa conta e cada vez o patrimônio aumentando. Cada um planta a quantidade que consegue e assim a gente vai cada vez mais aumentando as árvores. Obrigada por assistir, mas antes de eu terminar, me diz aí se você também faz boas plantações mensais. Obrigada por assistir, tudo de bom e um beijo para cada um de vocês e tchau!